Eu custei a ler, né, assim, eu custei a ler nesse sentido de, eu custei a me interessar por livros, por leitura, mas eu desde muito pequena me interessei por histórias, né, eu sentava com os adultos e ouvia histórias. E aquele hábito, aquela tradição da oralidade ali em Minas Gerais, foi muito impactante, muito forte e vive em mim ainda, né, em relação a esse meu amor, essa minha paixão por narrativas, né. E eu me refiro aqui a Ruth Guimarães, né, uma escritora que já nos deixou, mas uma escritora de uma literatura muito importante, né, e que celebra exatamente essa oralidade. O que Sinhá devia fazer era chamar Sinhazinha e falar direto com ela. Isso, caso tivesse alguma razão para não consentir no casamento, melhor do que por ser moço, filho de capataz. Devia fazer, mas fez. Que esperança! Sinhá tinha queixo duro que nem mula velha. De qualquer jeito, não adiantava porque ninguém ia passar em seu lugar o que lhe estava destinado. E Sinhazinha era dessas que quebram, mas não vergam. Tinha a mesma dureza de Sinhá Carolina, coisa que Sinhá nem desconfiava, mas ia ficar sabendo à sua custa. Já que as coisas estavam tomando um rumo torto, o melhor era deixar de uma vez. Fazer como fez o senhor velho. Não é do meu gosto, Carolina. Agora, se você quer casar, case. Quer ser desgraçada? Seja por sua conta. Depois não venha me dizer que eu não avisei. Sua palma, sua alma. Falou só isso, com seu vozeirão de sino grande, parando de vez em quando para tossir. Apesar de tudo, fez um festão no casamento dela. Não durou muito tempo depois. Andava pelos caminhos tossindo, asmático, encarangado, de reumatismo, querrém, aquela tossinha raspando a garganta. Ruth Guimarães, Água Funda. Por que cargas d'água essas mulheres não tiveram a mesma oportunidade, possibilidade de mostrar o trabalho, do trabalho delas serem falados e comentados e discutidos, estudados? Isso, para mim, é uma questão por si só muito complexa, muito problemática e que, de fato, merece essa atenção, merece essa reflexão sobre. Geralmente eu tenho um problema muito sério em relação a esse termo literatura feminina ou mesmo literatura feita por mulheres, né? Eu tenho um certo problema em relação, é um conflito. Por quê? Porque eu sempre penso, a gente fala literatura masculina, a gente fala literatura feita por homens, a gente não fala. No entanto, a questão é tão difícil que é ainda necessário a gente destacar que existe sim uma literatura feita por mulheres e a gente não pode descansar ainda, porque há muito trabalho a ser feito para que essa literatura tenha então um lugar de apreciação, um lugar de disponibilidade de leitura satisfatória, ou seja, o que está em oferta de leitura nas livrarias, nas universidades, nas escolas, ainda é predominantemente uma literatura escrita por homens. E ainda que eu tenha essa resistência
em relação a destacar a literatura feita por mulheres, ainda é necessário que isso seja feito, exatamente por essa dificuldade em quebrar esse ciclo. Então, fazer com que a literatura de mulheres que foram esquecidas ou que são esquecidas chegue até o máximo possível de leitores é, para mim, um ato político. E é um ato político que exige muita reflexão e menos hábito. Eu vou deixar aqui, então, a minha sugestão da Ruth Guimarães como leitora e como leitura para que vocês conheçam mais da literatura dessa mulher, que foi e continua sendo riquíssima. E a cada vez que eu leio, é como se eu voltasse no tempo, mas de uma maneira mais enriquecida. É uma literatura de altíssima qualidade, sem qualquer concessão.